Salmo 131. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada para com sua mãe. Tal é a minha alma para comigo. Abra, por favor, em Isaías, capítulo 9. Mas a terra que foi angustiada não ficará nas trevas. Ela envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos se enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicas este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Marca aí, por favor, e agora vá a Mateus 18, 1. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Amém. Queridos, eu vi um filme hoje à tarde, e, salvo engano, velhos e aposentados, acho que é isso o nome do filme. E é a história de um espião da CIA, já aposentado, vivido pelo Bruce Willis, que vive mil peripécias, explode carro, foge, entra em lugares que ninguém consegue entrar. E tem uma cena em que ele se encontra também com uma espiã envelhecida, mas durona, e ela diz para ele assim: você é duro por fora, mas sabe por que eu sempre gostei de você? Porque por dentro você é um melancólico, por dentro você é moleirão, é mole, é duro por fora, mas é mole por dentro. É um romântico. E é interessante isso, né? Porque a ideia que a gente tem de um adulto é que o adulto aguenta tudo. É que o adulto pode tomar as suas próprias decisões, faz o seu próprio caminho. Mas quando a gente se relaciona com alguém que é muito altivo, muito prepotente, muito dono de si, dono da verdade, de toda a razão, ai, é tão ruim, é tão chato, é tão pesado. É preciso que a pessoa dentro dela tenha uma outra personalidade, que no filme é colocado como melancólico, mole, e eu prefiro dizer na linguagem bíblica, é a criança. A palavra de Deus diz que a gente precisa crescer e não agir mais como menino nas coisas que devemos deixar para trás, mas que não devemos nunca deixar morrer a criança dentro de nós. O texto que nós lemos de Salmo diz: qual criança desmamada para com sua mãe, assim é minha alma para com o Senhor. Como é que é uma criança desmamada? É uma criança que encontrou a satisfação. É uma criança que mamou, arrotou, mamãezinha bateu na costa e colocou para dormir.
ela depende 100% da sua mãe, ela depende 100% do seu pai. Ela não se preocupa se amanhã vai ter comida, se o telhado tem goteira. Ela sabe que o pai e a mãe estão ali. E ela pode descansar. O salmista diz: que a minha alma seja para contigo como uma criança, então preciso eu cultivar dentro de mim um estado criança, que não endurece, que não fica altivo, que depende de Deus. É tão interessante quando a gente se torna pai, quando a gente se torna mãe. Quem ainda não é pai e não é mãe, e não se envolve com a paternidade e a maternidade, certamente não vai entender o que eu estou dizendo, mas quem já passou por essa experiência e a vive, né? Ou já entendeu ou já está entendendo. Ter criança pequena dá tanto trabalho, mas é tão bom, é tão gratificante. E sabe por que é bom e é gratificante? Porque você pega a criança e leva com você. Você pega a criança e segura a mão dela. Você diz: não faça, e ela te obedece. Se ela não te obedece, você tem a obrigação, tem o dever amoroso de corrigir e fazer com que ela te obedeça, para a segurança dela. Então, uma criança pequena começa a correr, você diz: não corra, porque pode tropeçar e cair, e machucar. E aí a criança corre, você vai lá e pega na marra na mão e senta aqui comigo. E ela fica. Ela se deixa modelar, ela obedece. E porque ela obedece, ela se livra de muitos perigos. Mas sabe qual é a grande fragilidade de nós pais? É que os nossos filhos crescem. E quando os filhos crescem, eles ganham uma autonomia. Eles começam a andar por caminhos que eles mesmos escolhem e que nós não podemos acompanhar. E o papai e a mamãe têm essa experiência quando um dia o filho sai para uma festa na casa de um colega da escola. E você diz: olha, volta às 10 horas. Irmão, irmã, que festa termina às 10 horas da noite? Começa às 10 horas da noite. E aí quando dá 10h30, você não dormiu, você levanta, toma água e abre a janela. Quando dá 11 horas, agora você tem a tecnologia do celular, você liga. E aí o celular chama e não atende. E da meia-noite você já começa a pensar que o carro bateu, que ele foi roubado, que alguma coisa aconteceu. E você, se é religioso, começa a orar. Se é católico, acende uma vela para as almas do purgatório, para poder proteger o seu filho. Se é evangélico, começa a clamar o sangue de Jesus. E você vai lá fora e não dorme. E quando dá 2 horas da manhã, esse filho chega. E você dá uma bronca, e você chora, e você acha ruim. Porque agora esse filho anda por onde ele quer e você não pode socorrer. Mas sabe, se esse é um bom filho, ele conserva dentro dele uma parte ainda criança. Ele diz: ô mãe, ô pai, não precisa preocupar, me perdoa, não queria te fazer ficar assim, mas olha, não se preocupe não, eu vou chegar bem, eu vou pegar um táxi, eu vou pegar um Uber, eu vou chegar aqui tranquilo, eu ligo para a senhora e digo que eu estou tudo bem, que está tudo bem, porque ele continua obediente, ele guarda uma parte. É interessante porque criança, quando é pequenininha, você pega e põe no colo, e você levanta a camisa e cheira a barriga e sopra, e a criança morre de rir, e você faz cosquinha, e você abraça, e você aperta, e você morde, né? E ela às vezes faz assim, faz assado, mas quando fica grande é uma vergonha, já não fica perto de você, não senta no colo. Se você dá Tem menino que vira para a mãe quando vai para o colégio, a mamãe está dirigindo e diz: mãe, para aqui na esquina, eu vou o resto do caminho a pé. E aí a mãe na primeira vez fica magoada e diz: você tem vergonha de mim? Não, não tem vergonha de você, tem vergonha de você levar lá na porta, porque quer mostrar para os outros que tem autonomia. Sabe, irmãos, e aí a gente vai crescendo e vai se tornando altivo, dono da gente, e a gente experimenta uma coisa terrível, não é boa. A gente começa a ganhar dinheiro. Isso é horrível, não é bom, porque o dinheiro traz uma ilusão. Sabe qual é a ilusão que o dinheiro traz? Que a gente pode tudo. A gente pode tudo, a gente resolve tudo quando tem dinheiro, e aí a gente não precisa muito do Senhor. E quando você
se torna uma pessoa forte, e faz academia, e levanta peso, e faz um leg press lá, e faz não sei mais o que, e corre, anda de bicicleta, e vai ficando musculoso, e você ganha uma caixa enorme, e já começa a andar com o peito estufado, e fala alto, e fala grosso, e se impõe, e quer resolver na mão, qualquer coisa a gente resolve no braço. Isso também dá uma sensação de poder, e você vai ficando altivo. E para que Deus? Fica aí, Deus, 2 é covardia, eu mesmo resolvo. Deus vai ficando para longe. Aí um dia a gente encontra com situações que a gente não consegue resolver. A gente encontra com uma doença incurável, que a medicina não tem jeito, que o médico olha para você e diz: olha, você chegou tarde, já está no último grau. Ou você começa a olhar para suas contas e começa a ver que você já vendeu o seu carro, vendeu sua casa, vendeu seu apartamento, e já não lhe restou nada. Você olha para você e não tem mais aquela beleza que seduzia, era gostosa, era gostoso, chegava, todo mundo batia a palma, abria a porta, puxava a cadeira, agora as pessoas não te notam. E você vai dando sinais de uma impotência diante das coisas, e aquilo que você pensava que era, cai por terra. O altivo se quebra, entra em depressão, adoece, morre. Mas quando a gente guarda dentro da gente uma criança, a gente tem aquela coisa de obedecer. É tão interessante, não é? Quando um adulto ainda é uma criança e chega em casa e diz para o pai e para a mãe: benção, pai. Mineiro fala benção, né? Não é a benção, não, a gente diminui, né? Bença, bença, pai, bença, mãe. Tem mãe que fala: ei, menino, para de pedir tanta bênção, toda vez que me vê fala bênção. Tem filho que não dorme sem antes lá dar um beijo no pai. E se o pai sai, se a mãe sai, está demorando, o filho liga. O que está acontecendo? Está preocupado, está preocupada. E aí o pai diz: senta aqui, eu vou conversar com você. E às vezes dá uma bronca, ele ouve, e obedece, e pede conselho, e não faz alguma coisa sem antes pedir que esse pai, que essa mãe oriente, que ore por ele, que reze por ele, que faça alguma coisa em favor dele, em favor dela. O salmista diz: qual criança desmamada para com sua mãe, assim é a minha alma para com o Senhor. Sabe, o Senhor Jesus, no texto que nós lemos de Mateus 18, os seus discípulos estão lá discutindo quem é o maior no reino dos céus. Conheço tudo de teologia. Engraçado, eu tenho lido há alguns anos a Bíblia e alguns outros livros, e uma vez tropecei num título teológico, li um texto, um estudo, e o cara que assinou debaixo tinha o título dele: doutor em divindade. Eu fiquei imaginando como é que alguém pode ser doutor em divindade, conhece tudo da divindade, a radiografia da divindade. Essa semana alguém me disse: conheço uma pessoa que está muito alegre, escolheu fazer um curso que se chama a Psicologia do Espírito Santo. Irmãos, que coisa fantástica, a Psicologia do Espírito Santo. O próprio Jesus, no Evangelho de João, diz assim: olha, o vento sopra onde quer, você não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, assim são os nascidos do Espírito. O próprio Paulo, escrevendo em Coríntios, diz: o homem natural não entende nada, mas nós recebemos a mente de Cristo para entendermos as coisas de Deus. Não há na ciência humana, na epistemologia, não existe na filosofia, no exercício do conhecimento e do saber humano, a menor possibilidade de encapsular, de enquadrar, de colocar o Espírito Santo numa lâmina, regular um microscópio e olhar e dizer: ah, esse é o Espírito. Isso não existe. Não existe. Alguém foi atrás de Jesus porque João Batista disse: olha, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 2 discípulos de João deixaram João e foram atrás de Jesus. Jesus estava caminhando um pouco na frente, olhou, viu aqueles 2 atrás dele, eles ficaram meio sem graça. Jesus pergunta para eles: o que vocês querem? E eles ficam sem saber o que dizer e dizem: mestre, queremos saber onde o Senhor mora. Jesus disse: vem e vê. Vem ver.
Vem e vive, vem e experimenta. Assim é o Espírito Santo. Não há livro que possa ensinar sobre o Espírito Santo, não há curso que possa explicar sobre o Espírito Santo. Quem explica sobre o Espírito Santo é a vida que a gente tem com Ele, é andando com Ele que a gente vai conhecendo. Jesus olhou para aqueles que se discutiam ali, maiorais ou menores no reino do céu, e disse: me dá uma criança aí. Alguém trouxe um menino, pôs na mão de Jesus, Jesus colocou no meio deles, eles ficaram olhando. Jesus disse: quem quiser ser o maior no reino do céu, seja como essa criança. Como é que é uma criança? Obediente, se deixa chamar a atenção. Uma criança tem temor, uma criança tem fé no seu pai, descansa. O pai é o primeiro herói do seu filho, a mãe é a primeira heroína da sua filha, do seu filho. O filho e a filha olham para a mãe e dizem: eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe. É o primeiro referencial que uma criança tem. Pode até se quebrar depois, mas é o primeiro referencial. Pastor, mas e alguém que não conheceu o pai, teve uma figura que assumiu o lugar? É um pai funcional. Irmãos, que interessante, Jesus disse: quem quiser entrar no reino de Deus tem que se fazer como uma criança. Não pode começar a andar por caminhos que você acha que são bons. Olha aqui para mim. Jesus disse assim, através dos seus servos escrevendo: há caminhos que aos homens parecem ser bons, mas o seu final é de morte. Você olha e diz: esse caminho é bom, esse caminho é maravilhoso, eu vou fazer isso. A gente que diz, como o Tiago falou para nós: eu vou ficar 1 ano na cidade tal, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro e depois eu volto. Tiago diz: não falem assim, digam: se Deus permitir, não apenas viverei, mas farei isso ou aquilo. O próprio Jesus, numa das parábolas, ele diz: houve um certo homem que alargou seus campos, fertilizou a terra, produziu muito, mandou construir novos celeiros e encheu os celeiros, e quando ele estava abastecido, ele fez as contas, olhou e disse: alma, minha alma, tens muito para muitos anos, estás rica e poderosa, descansa, come, se alegra, és rica. Ele não sabia que naquela noite lhe pediriam a alma e tudo que ele tinha ficaria para os outros. Há caminhos que ao homem parece ser muito bom, serem muito bons, mas o seu final é de morte. Jesus nos ensina pelo Evangelho dizendo: há uma porta larga, bonita, bem decorada, acessível, fácil, sem obstáculos, mas é um caminho de perdição e são muitos os que entram por ela. Mas tem um caminho que é estreito, tem um caminho que é difícil, tem uma porta que você tem que abrir. Esse é o caminho da salvação. Sabe por quê? Porque se você se faz criança, entendendo criança como a parte boa que tem que ser preservada da nossa estrutura de fé, da nossa estrutura psicológica, você se faz inteiramente dependente de Deus. Você é homem, é mulher, é adulto, é adulta, mas você não faz nada sem consultar primeiro o Senhor. Irmãos, a palavra de Deus diz algo que eu acho absolutamente tremendo: acaso farei alguma coisa sem antes revelar aos meus servos os profetas? Uau! Deus não faz nada sem que antes diga aos seus servos, para que eles digam ao povo. Não vá por aquele caminho, vá por este. Não faça isso, fique aqui. Davi não descia à guerra sem consultar o Senhor. Senhor, eu posso ir à guerra? E o Senhor dizia: pode, já entreguei o inimigo na tua mão. Davi descia com 30 mil homens para enfrentar um exército de 700 mil, voltava vitorioso. Consultava de novo: Senhor, tem um exército de 70 mil homens, 30 mil cavalos, 15 mil carros. Posso eu ir à guerra contra um homem que vem contra mim com 500 mil cavalos, 1 milhão de soldados, 700 mil carros? E o Senhor dizia: desce, porque já os entreguei na tua mão. E o Senhor obrava poderosamente, a vitória era de Davi. Mas teve um dia que Deus disse: não desça, porque se você descer, você vai perder a guerra. Davi ficava quietinho no lugar dele. Como nós gostamos de fazer os nossos próprios caminhos. Sabe o que é um filho que envergonha o pai?
Sabe o que é um filho que envergonha a mãe? É um filho que não obedece, é um filho que não ouve, é um filho que é vergonha para o pai e para a mãe, porque não obedece, toma decisões enlouquecidas. O Senhor tem muitos filhos, nem todos são sábios, nem todos são prudentes, nem todos têm uma criança dentro de si, mas querem ser adultos, altivos e fazer o seu próprio caminho. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. A palavra do Senhor é poder, é bálsamo. Quando eu preciso tomar uma decisão, devo namorar essa pessoa? Devo pensar em casamento? Eu devo consultar a palavra, eu devo consultar o homem de Deus, eu devo consultar a palavra que é pregada, eu devo orar ao Senhor, eu devo comprar um carro, eu devo colocar o meu dinheiro naquilo ali, eu devo perguntar ao Senhor, eu devo viajar, eu preciso voltar ao Senhor e dizer: Senhor, qual criança desmamada para com sua mãe, assim a minha alma para com o Senhor. Me guia, segura minha mão, não me deixa tomar decisão por mim, porque eu não vejo além de poucos palmos na minha frente. Mas se o Senhor me mostrar o caminho, o meu caminho vai resplandecer, o meu caminho vai ser vitória, o meu caminho vai ser bênção. Segura a mão da tua serva, faz a tua serva andar como uma criança que segura na mão do pai, faz o teu servo andar como um filho que não solta a mão do seu pai. Mas um filho enlouquecido, ele lê a palavra de Deus e ele não obedece. E é tão interessante, não é, como é que o Senhor tem, ao longo dos séculos, levantado crianças. Como o Senhor tem levantado crianças. O Senhor Deus, no texto que nós lemos de Isaías, disse: a terra estava destruída, a terra estava sob maldição, e havia um povo que estava sentado em trevas, mas àquele povo que estava em trevas resplandeceu a luz. Porque um filho se vos deu, uma criança vos nasceu, e o reino está sobre os seus ombros, e o seu nome será Deus Forte, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Irmãos, uma criança. Por isso é que nós precisamos nos tornar crianças, para que nós entremos no reino, porque nós só podemos entrar no reino se o nosso Pai abrir a porta, e a porta é Jesus. Mas quando você se torna um filho altivo, você se torna vergonha do seu pai. Quando você se torna alguém que esquece do pai, você envergonha a sua fé. Que adianta ensinar a palavra para quem não quer obedecer? Que adianta ensinar a palavra para quem não a compreende, não a absorve? Melhor seria que não ouvissem, porque não ouvindo não teriam como ser cobrados, mas conhecendo a palavra, podem ser cobrados. Eu fico imaginando quantas vezes o Senhor Deus quis entrar na minha vida e fazer coisas grandes e maravilhosas, mas o Ademir não ouviu, não obedeceu. Quantas vezes Deus disse: não faça nada, deixa que eu vou na frente, e o altivo disse: não, eu tenho outras coisas para fazer. Quantas vezes eu perdi a bênção porque eu não estava no lugar que o Senhor mandou? Quantas vezes eu perdi a bênção porque eu não escolhi o que o Senhor escolheu? Até que eu comecei a aprender que vale mais a pena obedecer do que sacrificar. Sabe, irmãos, antes de descer para cá, eu me lembrei de uma situação difícil com uma pessoa. E aí no meu coração, estava tomando banho, preparando para tomar banho para descer, no meu coração eu disse: vou deixar para lá. Aí eu me lembrei da palavra do Senhor, que diz: se você não fizer diferente, fizer como todo mundo faz, o que você vai estar fazendo demais? Se você só cumprimenta os que te cumprimentam, só ora pelos que oram por você, só empresta para quem pode te pagar, o que você está fazendo demais? Tem que ir um pouquinho além. E eu disse: Senhor, essa é a minha velha natureza, mas eu quero te obedecer. Eu vou estar em oração por essa pessoa, até que o Senhor amoleça o coração dela.
E aí quando eu sentei aqui antes que o culto começasse, eu fechei os meus olhos, eu estava intercedendo por ela e dizendo: Deus, faz raiar a tua luz diante dela, para que essa pessoa possa te conhecer, possa se deixar guiar, porque ela está em trevas. E as trevas em que ela está, estão muitas vezes me atingindo, me magoando, mas eu quero obedecer a tua palavra. Irmãos, o Senhor nos pede tão pouco. 6 dias farás toda a sua obra, o 7º dia pertence a mim. Eu fico imaginando, quando a pessoa envelhece e não tem mais o que fazer, quando para comer alguém tem que pôr na sua boca, quando para tomar banho alguém tem que entrar no banheiro para te ajudar, quando você já não pode ir mais para os passeios, e você fica ali sentado, e você pagaria tudo, daria tudo para poder ter dias de buscar ao Senhor, de ir à casa do Senhor em procissão, em festa, aos acampamentos, aos cultos, e agora não pode mais. Eu fico imaginando a pessoa que acidentada, adoecida, está sobre uma cama, que presa está numa cela, e diz para si mesma: se o Senhor me levantar, se o Senhor me tirar daqui, eu não deixarei mais de ir à casa do Senhor. Quantos têm a oportunidade e trocam? O Senhor Deus diz: de tudo que eu te der, me traga 10%, a 10ª parte. E a pessoa ganha um dinheirinho que foi Deus que mandou, e segura e diz: não, eu não vou dar nada, eu preciso desse dinheiro. Quando a palavra de Deus diz: não vos vingueis a vós mesmos. Sabe, às vezes a gente pensa que a vingança é: o Dudu chegou e me xingou, aí eu digo: você é um cachorro, você é um safado, e eu brigo com ele. Ou então eu digo: quer saber de uma coisa? Eu vou te quebrar a cara. Às vezes a gente acha que vingança é isso, né? Às vezes a gente acha que vingança é ir lá e matar, ir lá e bater, ir lá e xingar, é prejudicar. Mas às vezes a vingança, ela vem assim: quer saber de uma coisa? Vou sair da igreja, ele vai sentir falta de mim, meu dízimo não vai estar lá. Passa e diz: a igreja está vazia. Coração vingativo. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Olha, eu perdoo, mas não esqueço. Você não perdoa. Pastor, mas a mente da gente se lembra. Não. Existem 2 tipos de memória. Existe uma memória factual. Eu sei de um fato que aconteceu. Existe uma memória sensorial. Eu ainda sinto alguma coisa quando eu lembro daquilo. Sabe, irmãos, eu sei que vocês nunca viram, mas eu vou mostrar a minha bela perna direita. Dá para ver uma mancha que eu tenho aqui? Não dói. Doeu muito tempo. Vinha eu na Savassi com a motocicleta. Era um garotinho magrinho, a 125 RX da Yamaha, 2 tempos, soltando fumaça entre o passeio e os carros. E venho eu, Ademir, 18, 19 anos, alegre, sem carteira. Um taxista abre a porta para ver o pneu traseiro. Quando ele abre a porta, eu pum! E a minha perna ficou entre a porta e a descarga. E eu vi o barulhinho, como um barulho de bife na chapa. O cara levanta. E eu saio mancando. Ele diz: o que a gente faz? Você quer que chame a polícia? Eu falei: de jeito nenhum. Vou embora. Montei na moto e fui embora. Esse troço doeu. Ficou uma marca desse tamanho. Deu pus, depois deu casquinha, depois soltou a casquinha, depois ficou uma mancha muito tempo. Agora quase não dá para ver, agora eu posso bater. Eu lembro do fato, mas não me dói. Não me dói. Não tenho raiva do taxista, não tenho raiva da moto, não tenho raiva do trânsito, não tenho raiva de nada. Aconteceu. Mas quando você lembra do fato e diz: não converso, perdoo, mas quer saber? Não quero mais saber daquela pessoa. Ainda está doendo. Não, pastor, não dói não, só não está dentro de mim. Está doendo. Ainda te move, faz alguma coisa acontecer. A palavra de Deus diz: se você não perdoar, não será perdoado. Ser dizimista, perdoar, ser frequente ao trabalho, pregar o evangelho, ganhar alma, orar pelos enfermos, visitar os presos como se com eles estivesse. Irmãos, quem trouxe alguma coisa no domingo passado e colocou ali alguma comida, alguma oferta especial, eu quero dizer para você: você não sabe o que você fez.
Na quarta-feira, nós fizemos a doação daquele material. Na quarta-feira mesmo, aquilo chegou no lugar onde precisava. E a pessoa que levou à noite me mandou uma mensagem dizendo: pastor, quando eu cheguei lá para entregar, a pessoa responsável disse: isso é fruto de muita oração. Abriu os armários e disse: está tudo vazio. Precisava. Deus mandou. Você foi usado por Deus. Talvez você nem tenha muito, talvez você até passe falta, mas você pegou alguma coisa. Não foi a comida, não foi o arroz, não foi o feijão, não foi a lata, foi o seu coração que foi ali. A palavra de Deus diz que a gente tem que ser assim. Mas sabe quem consegue ser assim? Criança. Criança é tão legal, né? A criança não esquece dessas coisas. O adulto esquece, o altivo esquece. A criança não. Jesus põe uma criança e diz: quem quiser ser o maior no reino dos céus, seja como uma criança. Descubra que você tem um pai, honre o seu pai, e o seu pai vai te honrar. Seja obediente, e o seu pai vai te colocar mais alto do que você já imaginou chegar um dia. O reino está sobre o Filho de Deus. Sabe por quê? Porque de alguma forma Jesus ainda é uma criança para com o Pai. Os nossos irmãos católicos têm uma figura mítica dentro da mitologia católica, que é o menino Jesus. Eu mesmo já, na minha ignorância, no começo da minha carreira cristã, muitas vezes disse: mas Jesus cresceu, Jesus não é mais um menino. Que bobagem. Eu acho que Jesus ainda tem um menino dentro do coração dele. Um menino que obedece o Pai, um menino que honra o Pai, um menino que se interessa pelo trabalho do Pai. E os nossos irmãos católicos o representam com a imagem do menino Jesus de Praga, com outros meninos Jesus. Que a gente possa deixar o menino Jesus existir dentro de nós. Que a gente possa ser menos adulto para certas coisas e mais criança, naquilo que é bom, naquilo que precisa. E certamente Deus vai nos honrar. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.